Olá, tudo bom? Meu nome é Leonardo e eu vou apresentar estudo experimental de um sistema de controle para a integração eficiente da iluminação natural e artificial. Bom, a respeito do consumo de energia e iluminação. Conforme tem um aumento da demanda de energia elétrica, a gente precisa aumentar a geração de energia elétrica. Então, a gente tem que essa expectativa de aumento vai fazer com que até 2040 passe de 24 para 40 terawatt-hora. Bom, mundialmente os edifícios eles consomem entre 30 e 45% consumo de energia elétrica, né? Dentro desse valor, 7% representa gastos com iluminação. No Brasil, os edifícios eles gastam de 14 a 23%, edifícios residenciais, comerciais e públicos. Então a gente pode se perguntar, como que a gente pode eficientizar o consumo? Então a gente precisa melhorar o aproveitamento, né? E com isso a gente vai ter uma redução de consumo. Então a gente vai aproveitar melhor a luz natural e com isso vai ter uma redução na utilização de iluminação artificial. Existem algumas técnicas e características que auxiliam fazer com que esse edifício ele seja mais eficiente, como por exemplo a orientação geográfica, os materiais que compõem esse edifício, cores e a iluminação natural. Além disso, existem equipamentos e sistemas que auxiliam a tornar esse ambiente, né, mais eficiente. Por exemplo, os estudos feitos por Petri conseguiram encontrar até 28% de consumo, né, conseguiu economizar 28% com a utilização de sensores de presença. Já sistemas de controle, eles são como se fosse um passo a mais. Então, os estudos de Yang conseguiram economizar até 77,5% de energia elétrica. Bom, o nosso alvo de estudo é uma sala do campus da UFSC de Araranguá, do Jardim das Avenidas. Nós desenvolvemos um protótipo em escala, né, da sala de aula, e nosso objetivo é verificar as técnicas de controle de iluminação dentro dos nossos cenários de estudo, com as orientações norte e sul. O nosso ambiente escala, ele tem presente nele as aberturas laterais que representam as janelas. Esse ambiente ele foi dividido em quatro áreas, e nessas quatro áreas foram incluídos sensores LDR, que são sensores que captam essa variação de luminância. Na figura 7 a gente pode ver os sensores que estão apresentados pela flecha azul. E na parte superior a gente tem as fitas de LED, que elas representam a iluminação do ambiente. Na figura 7 também apresentados pelas flechas verdes. Bom, aqui é um pouquinho sobre o funcionamento de todo o sistema, o nosso controle de iluminação, como que ele vai funcionar. Primeiramente, a gente tem o nosso ambiente em escala, certo? O nosso ambiente em escala ele vai sofrer distúrbios da iluminação natural e artificial. A variação dessa iluminância dentro do ambiente vai ser captada pelo nosso sensor LDR, que ele vai captar de uma maneira analógica. Depois disso, ele vai passar para dentro do nosso Arduino Mega. E quem vai captar isso é a nossa entrada digital. Então, a gente vai ter um conversor ali de analógico para digital. Depois disso, a gente vai passar por um filtro. Esse filtro é um filtro exponencial, onde cada cenário ele vai ter um alfa diferente. Depois disso, nós passamos pela função matemática, que ela vai transformar o valor de digital, né, que foi incluído dentro do Arduino e depois filtrado, e vai passar ele para valores de lux. Os valores de lux, para cada ambiente tem um valor de lux. Dentro da NBR do Brasil, especifica, né, valores para que cada ambiente tenha um valor mínimo. A sala de aula, por exemplo, tem o valor de lux 500. Depois disso, esse valor de diferença ele vai ser aplicado dentro do nosso controlador. Dentro do nosso estudo, a gente vai trabalhar com controlador PI, onde ele utiliza proporcional integral, né, as variáveis. E depois disso,
A gente vai aplicar o retorno, a resposta do controlador dentro para dentro das nossas fitas de LED, né? A fita de LED ela vai variar como se fosse um termostato, assim. Então, ela vai variar de 0 até 100%. E essa variação vai impactar diretamente dentro do nosso ambiente em escala. Bom, os nossos cenários que a gente vai apresentar de uma área onde a gente considera a média das duas áreas, onde vai ser uma área pela média das áreas 0 e 1, que são as mais próximas, e as mais afastadas, que são as 2 e a 3, e depois cada área representando, desculpa, cada área tendo um controlador específico para cada uma delas, né? A taxa de amostragem vai ser diferente para cada um desses cenários. Além disso, o valor de alfa para cada um desses cenários também ele vai ser diferente. E apenas para especificação, a função matemática elas foram definidas e calibradas utilizando o luxímetro. Bom, o período de medição que foi feito foi de 24 de abril até 9 de maio, e foi feito das 6 horas da manhã até as 18h30. E foi utilizado predominantemente dias ensolarados, ou seja, se o dia estava nublado ou chuvoso, esses dados eles eram ignorados. Orientação norte foi 16 graus e para o sul foi 203 graus. A localização foi em Nova Veneza, Santa Catarina. E quando a gente fala de iluminação, a potência máxima do nosso sistema com questão de iluminação é 1,23 watt. Ou seja, esse é o nosso consumo máximo. Quando a gente estiver consumindo 100%, a gente vai estar utilizando este valor. Se a gente utilizasse 50% de consumo, a gente estaria utilizando metade desse valor de potência. Ou seja, dentro do nosso sistema, dentro do nosso estudo, a gente trabalhou sempre com porcentagem. Bom, o nosso primeiro cenário é o cenário de uma área, onde nós podemos ver que inicialmente na manhã, entre 6h30, a gente vê que teve um consumo máximo entre 55% e 65%, onde o consumo pode ser visto pelas linhas laranja da figura 10. Ali estão apresentados os valores norte e sul, certo? No final do dia a gente consegue ver nesse gráfico também que teve uma variação ali entre 42% e 45%, e a média de consumo, né, do início ao fim do dia, deu de 6,98 para o norte e 9,68 para o sul. Nós conseguimos ver também nesse cenário, que são cenários de duas áreas, na figura 11 nós temos as áreas 0 e 1, então a gente vê que do início ao final do dia, depois que ele diminuiu o consumo, a gente vê que as linhas as linhas azuis, elas representam a quantidade de luminância que teve dentro do ambiente. De acordo com o que subiu o valor de luminância, o consumo diminuiu. Então a gente vê que durante quase todo o período se manteve a iluminação desligada e voltou a ligar só lá no final do período. Já as áreas 2 e 3 houve um pouco de variação, ou seja, a gente consegue ver ali o consumo 2 e 3 para o sul, que chegou a zero próximo de 9 horas na figura 12. E ele voltou a ter consumo ali próximo de 15 horas. Agora nós podemos ver aqui na figura 13 uma comparação entre o norte e sul dessas áreas, certo? A gente vê que do norte para o sul das áreas 0 e 1 teve um aumento de 4%. Já das áreas 2 para 3 teve um aumento de 8%. Então a gente tem a média para o norte de 9,04 e sul 15,27. Novamente, para o cenário de 4 áreas, respectivamente para o norte, nós temos também mantendo um padrão onde aumenta a luminosidade e diminui o consumo, certo? Tanto para cada uma das áreas. Já o sul, na figura 17, a gente pode ver que houve períodos onde o consumo ele esteve praticamente ligado o dia todo, só esteve desligado ali próximo de 12 horas, que foi a área 3.
Isso mostra pra gente, aqui na figura 18, que ali para o sul, na área 3, ele houve um consumo dentro do período de 35,94%. A gente consegue ter consegue ver que a área ao norte ficou ali entre 3 e 15%. Já o sul, ele ficou ali entre 7 e 35%. Então, teve valores superiores, certo? A média desse período, então, ficou 9,83% para o norte e 17,67% para o sul. Então, a gente consegue verificar nessa figura 19 que o resultado que teve melhor resultado foi para o norte, orientação para o norte, e o cenário número 1, onde teve a média das 4 áreas. Então, a gente consegue ver ali que de norte, da primeira área até ao 4 áreas, houve um aumento, assim como ao sul. Sul, de uma área até o de 4 áreas, foi aumentando o consumo, certo? Então a gente consegue identificar que sistemas que utilizaram o sistema de controle, eles tiveram um melhor aproveitamento da luz natural e, por consequência, vai ter uma redução do consumo de energia elétrica. Em comparação com um sistema normal que a gente tem em casa, um interruptor normal, a gente vê que teria um consumo, uma economia muito maior no caso. Então, gostaria de agradecer